que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Daqui a pouquinho tem a apresentação do técnico Mano Menezes. Ontem ele foi anunciado pelo Grêmio, vínculo até o final deste ano de 2025. Chega com os auxiliares Sidney Lobo, também o Thiago Kozlowski, além do preparador físico, o Flávio de Oliveira. Flávio de Oliveira também vem com o Mano Menezes para essa segunda passagem dele aqui pelo Grêmio. Ele anunciado exatamente no dia 21 de abril, 20 anos depois do anúncio dele como técnico do Grêmio, lá na sua primeira passagem em 2005. Inclusive, a gente já pode acompanhar na tela todo esse retrospecto da carreira do Mano Menezes, os números dele com o tricolor, os números dele na carreira também. Ele que naquela primeira passagem conseguiu ser o técnico da Batalha dos Aflitos, tem o seu nome marcado na história, também teve 2 conquistas de estaduais e também levou o Grêmio à final da Libertadores de 2007. Então é um técnico que tem aí um carinho da torcida do Grêmio, já fez seu primeiro treinamento aqui no CT Luiz Carvalho hoje pela manhã, conversou primeiro com o grupo de jogadores e depois fez um trabalho mais técnico, tático ali, físico, com os atletas, e daqui a pouquinho estará falando por aqui. É claro, a gente vai trazer ainda dentro, se possível, ainda dentro dos Donos da Bola, essas primeiras palavras do Mano nessa sua segunda passagem aqui pelo Grêmio, Gamba. Muito bem, Mano Menezes está de volta. Bruno Soares falou há pouco, sobre a questão de ser o técnico para o momento. Quero só uma frase de cada um, em seguida a gente vai avançar nesse assunto, mas uma frase de cada um sobre Mano Menezes de volta ao Grêmio. Bom, em primeiro lugar, eu não tenho nenhuma dúvida que aguardar completar os 20 anos para fazer um marketing mais forte, porque 20 anos tem uma... então eu tenho certeza. Esperaram o 21 de abril. Já estava acertado e esperaram para fazer isso aí. Coisa meio óbvia, Quem dera que tivesse sido isso. Segundo lugar, eu vou repetir o que eu disse assim em meia palavra de vocês. O Mano Menezes é um mal necessário. Bruno Soares. Quem dera que tivesse sido o que o Ribeiro falou, tá? Uma negociação arrastada, onde o Grêmio teve muita dificuldade financeira, mas fechou. Eu acho que não era o técnico que a torcida sonhava, não era o técnico que eu queria, mas embora eu não tenha convicção no nome do Mano, eu tento olhar com bons olhos, sim. Acho que o Mano tem várias características interessantes que casam com a nossa necessidade, que é o que eles estavam dizendo, e uma vez técnico do Grêmio, eu vou apoiar. É claro que estarei vigilante, vendo os jogos, acompanhando os desempenhos, os resultados, para sempre comentar, elogiar, criticar. Mas hoje o que eu tenho para dizer é que o Mano tem meu total apoio e eu vou torcer muito que dê certo. Carlos Guimarães, 18 anos depois, Mano volta ao Grêmio. O Mano Menezes de hoje é melhor que o Mano Menezes de 18 anos atrás, quando saiu do Grêmio? Cara, é diferente, né? Um treinador, era o primeiro grande clube do Mano, né? O Mano de hoje, digamos, é um cara muito calejado. Ele não tá no auge da carreira, tá? O auge da carreira do Mano é quando ele... Eu acho que ele foi cedo para a seleção brasileira, mas é quando ele consegue ter uma trajetória constante, assim, de boa performance, né? Que é uma sequência Corinthians, seleção, depois Flamengo, Cruzeiro, né? Ele tem outra passagem por Corinthians, Palmeiras, Bahia, enfim. Não é o auge da carreira do Mano, mas é um treinador que tem a experiência que ele não tinha, obviamente, no ano de 2005. 2005 era uma coisa difícil, né? Porque era um apagar-fogo. O apagar-fogo desse momento é um pouquinho diferente. 2005 era conseguir uma meta contra adversários piores. O de 2025 é evitar que o pior aconteça contra adversários melhores. Por isso que tu precisa de um treinador mais defensivo, um treinador com mais capacidade de marcação. Eu acho que é o nome que deu para o momento, não para o ideal, mas para aquilo que o Grêmio tem como objetivo e a forma com que ele consegue alcançar o objetivo. Pedro Espinosa, o objetivo do Mano Menezes é evitar o rebaixamento ou dá para sonhar com uma Copa do Brasil? Do jeito que o Mano trabalha com esses jogadores que tem hoje à disposição, que é o plantel que ele recebeu, né? Eu acredito muito numa melhor performance nas edições das Copas, né? Que é onde tem o mata-mata, que é onde às vezes os times médios podem superar os melhores justamente pelo formulismo, né? Então, eu acredito que sim, acredito que podemos ter esperanças e podemos com certeza apoiar o Mano Menezes. No dia 31 de março, falei aqui que se o Quinteiros não melhorasse, a sombra natural seria a do Mano Menezes. A gente conhece um pouco de Grêmio, como o Grêmio pensa. O primeiro contato que o Grêmio fez foi ainda depois da vitória do Atlético Mineiro. O Grêmio já começou a se alçar, a trocar ideias sobre Mano Menezes, porque já tinha mais ou menos uma desconfiança de que o Quinteiros
não fosse perdurar. O Mano está de volta. Me lembro como se fosse hoje, eu estava no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, quando o Mano rebaixa o Corinthians treinando o Grêmio. Aí no outro ano ele vai e assume o Corinthians e devolve o Corinthians para a Série A. Então eu gosto muito da figura do Mano Menezes, gostei do que ele disse, né? A gratidão que ele tem ao Grêmio. Também me lembro como se fosse hoje Paulo Pelaipe, Haroldo Santos subindo a serra para fechar a contratação do Mano. Enfim, tem uma história legal, tenho boas lembranças. Os últimos trabalhos a gente pode debater se recomenda ou não, mas o Grêmio precisava de um comandante para este momento, né? Para este momento aí de poucos meses de trabalho, onde certamente será cobrado, caso não consiga performar em alto nível, mas o Grêmio precisava do Mano nesse momento, sim. Tu vê muita semelhança, Ernst, na chegada do Mano ao Grêmio agora com o que foi a chegada do Mano ao Inter lá atrás, né? Lá atrás, o Mano chega para substituir o fracasso do trabalho do Medina. O Mano chega agora ao Grêmio para substituir o fracasso do trabalho do Quinteiros. É que o doido é que, claro que o marketing do Grêmio vai puxar para o lado dele, né? Mas no final de semana fez 3 anos que ele assume o Inter. No final de semana ele é anunciado, eu não lembro se foi no sábado, na data do sábado ou na data do domingo, tá? Não, o mesmo período. Mas é o mesmo período. É basicamente ele apagando um fogo, só que do lado azul, da mesma forma que ele apagou o fogo do lado vermelho. Na nota o Grêmio cita o currículo dele, né? Várias passagens vitoriosas, Cruzeiro, seleção, etc. Corinthians, própria pelo Grêmio, óbvio. E ignora o Inter. É que eu acho que isso é natural, até porque ele não ganhou nada no Inter, né? Ele foi vice-campeão brasileiro, digamos, talvez até segundo lugar, né? Porque o Palmeiras fez um baita campeonato naquele ano, mas ele é o detentor, por exemplo, da maior pontuação da história do Inter na era dos pontos corridos. Isso não dá para tirar dele. Agora, é aquela coisa, né? O gremista sempre tira uma onda do Melgar, do Globo e tal, contratou o treinador que estava lá. Não era ele. Não, o Globo não. Claro, o Globo não. Eu digo, mas fala do Melgar, por exemplo, né? Eu digo nos insucessos que o Inter vinha em sequência, e aí contratou, querendo ou não, o cara que estava lá no Melgar. O Melgar, quanto tempo de trabalho tinha o Mano? Pouquíssimo? Nem tão pouco assim, cara. Não era pouco? Não era tão pouco, não. Não. Mas foi no primeiro... Ele elimina o Colo-Colo, né? O Mano já estava no Colo-Colo. Elimina o Colo-Colo. E, aliás, foi uma baita classificação do Inter. Sim, porque o Inter precisava... O problema não foi esse ano do Melgar, para mim. O problema foi o segundo ano, quando ele vira a temporada 22 para a temporada 23. Ali, porque é o seguinte, ó, o jogo... Qual foi a grande sacada do Mano no ano de 22 no Internacional? Quando o Mano conseguiu o esquema... com o Gabriel sendo o Rufi, né? Esquema pegado de contra-ataque, o Wanderson puxando. Isso aí tem limite, no ano seguinte não durou. Muito bem, vamos lá, gente. Hoje é dia de Internacional. Nicole Elvic, vem pra cá. Nicole tá na nossa central. Hoje pela manhã já comandou o treinamento, estreia quinta-feira contra o Godoy Cruz pela Copa Sul-Americana lá na Argentina. Vamos ouvir o Mano. Em um contexto assim, é uma virtude do seu trabalho? O torcedor do Grêmio pode esperar isso com base no teu histórico? Resposta rápida. Bom, boa tarde a todos. Primeiro dizer do orgulho de estar de volta a essa casa, depois de 20 anos, e até que demorou. Voltamos com muito apetite, trabalhar como sempre trabalhamos, por onde passamos, com toda a entrega, com toda a dedicação, para que quando somos chamados durante o trabalho, na interrupção de um trabalho, poder atender a expectativa e essa confiança do motivo pelo qual somos convidados. Os trabalhos são diferentes, mesmo sendo de treinadores estrangeiros, e a gente conhece mesmo o trabalho como feito a partir do momento que a gente assume o trabalho. Porque uma coisa é você olhar de fora e ter uma ideia, né? Outra coisa é você se atualizar em relação aos fatos, em relação à situação, se acompanha muito hoje, se tem dados de tudo, então você passa nesses dias, passar a estudar isso, você vai intervir no processo. A questão, geralmente, não é só modelo de jogo, conceito de jogo.
é conceito de treinamento. Porque todos têm a sua linha, acreditam, porque provavelmente foram vencedores com essa linha, mas ela nem sempre serve para o futebol brasileiro, que joga de 3 em 3 dias, que tem a sua característica própria, que tem a sua dimensão continental no país, que tem uma sucessão de campeonatos muito duros e que a grandeza do clube exige que sempre estejamos vencendo, conquistando, para que o trabalho tenha continuidade, tenha sequência. Então é isso que vamos fazer nos primeiros dias. Estamos trabalhando com muitos profissionais com quem já trabalhamos e confiamos muito nas suas avaliações. Estamos fazendo isso nessas primeiras horas. A primeira ideia é manter o que foi feito para o Grenal como ideia inicial. Vamos partir daí. E a partir dessa ideia começar a fazer melhoramentos naquilo que achamos que a equipe tem potencial para melhorar. Acreditamos que ela tenha esse potencial bastante grande para, num curto espaço de tempo, readquirir essa tranquilidade necessária, a confiança necessária que os jogadores precisam ter para jogar futebol. E acreditamos muito que temos competência para fazer isso. Bom te ver de novo. Bom, o treinador... Deu um cortezinho na transmissão, as imagens estão sendo geradas pela Grêmio TV e deu um cortezinho na transmissão da entrevista coletiva de apresentação do técnico Mano Menezes. Estamos ao vivo com o Mano Menezes, daqui a pouco restabelece e a gente coloca no ar o Mano aqui. O que é, Guimarães? O Bruno pegou um ponto importante sobre de onde parte o trabalho, né? Ele citou que o trabalho parte das escolhas do James feitas para o Grenal, que ele gostou e a partir daí vai evoluindo, né? Eu achei interessante isso que ele falou. Mas foi praticamente a estreia do Grêmio no ano jogando futebol, né? Ou seja, porque às vezes o treinador fala, pegar o Quinteiros, mas ainda bem. Sim. Não tem nenhuma herança positiva. Vamos lá, vamos ver se a gente já está ok com o Mano aqui agora. Vamos lá. Como é que eles pretendem ou preferem, melhor dizendo, jogar? Claro que você tem suas convicções, as suas ideias, como eu falei, mas é um trabalho que você vai fazer nesse momento de ouvir os atletas? O que eu aprendi durante esse período todo, entre entradas, saídas, sucessos, também derrotas, é óbvio, né? É que não se fala para trás, não se analisa o trabalho dos outros, porque não é nem ético, nem correto. E também aprendi que o treinador no Brasil precisa se adaptar à característica dos jogadores que tem. Porque diferentemente dos grandes clubes no mundo, onde você pode ter uma ideia e sair pelo mundo contratando os jogadores para desempenhar melhor aquela ideia, não é essa a nossa realidade, né? Que chegar, temos que analisar a ideia que faz render melhor os jogadores que nós temos. Então sempre fiz assim. As pessoas até acham que a gente joga sempre da mesma maneira, mas a gente não joga sempre da mesma maneira, porque os jogadores são diferentes, são características diferentes. E a minha primeira preocupação sempre é construir com o grupo que eu tenho uma ideia de jogar para aquele grupo. Essa ideia precisa ser boa e ela vai. Muito bem, Mano Menezes, na sua entrevista coletiva, a gente está com alguns probleminhas técnicos, mas a essência deu para pegar, né? O que ele falou foi o grande erro do Quinteiros. Não se adaptar? Claro. Não, ele quis colocar a ideia dele no grupo do Grêmio. É isso. Sendo que o grupo do Grêmio tinha muitas dificuldades por características Por isso que ele diz. de fazer. Ele não entendeu. Por isso que ele fala que o treinador no Brasil tem que se adaptar aos jogadores que tem. Vamos lá. Tá aqui, ó, palpites que fizemos para o Clássico Grenal. O pai cravou o resultado, 1-1. Todos os demais erraram. O Ribeiro Neto não votou, mas a gente sabia que o Ribeiro Neto colocaria 0-0, né? 0-0. Então tá, vamos lá. Vamos colocar a classificação aqui, Paulinho, por gentileza? Internacional também hoje à noite. Vamos lá? Vamos voltar pro Mano? Vamos lá? Tá travando, Paulinho?
Uma pena, tá travando lá a entrevista coletiva de apresentação do técnico Mano Menezes. Mas assim, ó, eu acho que tá muito claro, né? E até meio óbvio, né? Que o Mano ia fazer isso. Quando ele fala assim, vamos pegar a ideia do James como base, é exatamente isso. O Grêmio vai mais marcar do que jogar. E não tem que inventar moda. Sabe que às vezes eu fico pensando assim... Autoriza o torcedor do Grêmio se desacostumar agora daquele jeito horrível que nós estávamos jogando. Pois é, mas não é só que quer... Mas às vezes eu penso que a direção do Grêmio... Isso é importante que o Pedro falou, porque a questão da estética... Veja bem, uma coisa é ser funcional, ter resultado, outra coisa é estética. O futebol do Grêmio não tem, acho que, condições de ser... Por exemplo, o melhor jogo do Grêmio no ano, que foi o Grenal, o Grêmio não joga bonito, o Grêmio joga competitivo. O Palmeiras não joga bonito, o Grêmio joga, exato, mas a torcida do Grêmio, o bonito não sei se vai rolar. A torcida do Grêmio não quer jogar bonito, a torcida do Grêmio quer jogar de uma forma organizada futebol, né? e efetiva. Isso. Vamos lá, vamos pegar mais uma resposta do Mano aqui, vamos lá. Valia a imortalidade ou dá para encontrar um bom futebol? Olha, a gente nunca pode descontextualizar as situações, né? Quando chegamos em 2005, o Grêmio vivia talvez o momento mais difícil da sua história, né? E a gente teve que construir um time durante a competição de Série B, que era muito dura, só subiam 2, né? Não era nem sequer de pontos corridos na sua, o que geralmente privilegia aquele que é mais constante. A gente teve que fazer isso, conseguiu de maneira como subiu, e é possível ver como isso influenciou nas manifestações que eles têm demonstrado depois que se noticiou o meu retorno. Muita gente que viveu esse momento como a gente, com a grandeza que ele exigiu, né? Muito bem, Mano Menezes, novo técnico do Grêmio, na sua apresentação lá no CT Luiz Carvalho. Rapidinho. Só sobre a Batalha dos Aflitos, né? Que isso. Identificação com o torcedor e tudo mais. Tá bom? Tá bem. Legal. O Mano Menezes é um mal necessário e acaba com um grande erro que estava acontecendo. A direção do Grêmio e até a torcida, quando quiserem o Dorival e Tite, achavam que o Grêmio podia jogar. Eles estavam errados. Eu espero que você relacione bem com o elenco do Grêmio. Isso eu espero. Intervalo comercial, a gente volta em seguida. Tudo bem, gente? Muito boa tarde para vocês. Como vocês estão? Agora, oficialmente, Mano Menezes